Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Otacílio Negreiros Neto, e ele é advogado e também hoje um dos apresentadores do programa Tribuna Popular. Dr. Otacílio, como é que foi para o Caboquinho sair de Maués e como é que se deu esse sonho do caboclo de Maués virar advogado para depois se transformar num apresentador de televisão? Olha, doutor Rodrigo, essa é uma história até que eu tenho orgulho de falar, porque eu vim do interior do estado do Amazonas, né? E lá eu estudei até a 8ª série, o antigo 2º grau, e eu tinha o sonho de cursar o nível superior, né? E lá o meu município não dava essas condições. Graças à minha família, que me deu essa oportunidade, eu fui de Maués direto para o Rio de Janeiro, né? Fui estudar na cidade do Rio de Janeiro. E lá fiz o meu 2º grau, terminei meu 2º grau, fiz o vestibular, fiz a faculdade, né? Formei em Direito pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Fiz uma especialização em Direito lá pela Universidade no Rio de Janeiro. E estou aqui em Manaus, residindo aqui desde 2002, né? Mas para mim isso foi muito importante, porque eu vim lá do interior, né, conhecendo os problemas do interior, a situação crítica como é no interior, a dificuldade dos estudos, né? E graças a Deus eu consegui vencer esses obstáculos com a ajuda da minha família, com a ajuda de Deus, com a ajuda de todos os amigos e todos aqueles que contribuíram de forma satisfatória na minha criação, na minha educação. E hoje, graças a Deus, eu sou advogado, eu estou advogando aqui em Manaus, né, desde 2002. E pretendo, sem dúvida alguma, crescer cada dia mais na minha profissão e também, quem sabe, crescer como apresentador de televisão, né? Que agora é uma nova experiência para mim, né? É uma coisa nova que está acontecendo na minha vida aí. Falando um pouquinho de alguns pontos de vista sobre a Justiça do Trabalho. Muitas pessoas falam que hoje existe uma indústria da indenização pelo dano moral. Estão pedindo dano moral por tudo e eu advogo para empregado e para empregador, então posso falar sobre isso muito bem e naturalmente, com calma e sem falsidade. Existem hoje vários pedidos de dano moral infundados. Muitas pessoas se aventuram no judiciário procurando dano moral, um enriquecimento que muitas pessoas dizem que é sem causa. O senhor acha que existe de fato essa indústria do dano moral? Ou existe uma indústria da impunidade, da moralidade do ser humano? Doutor Rodrigo, olha, o dano moral hoje é uma realidade na justiça brasileira. Já é previsto, inclusive, a nível constitucional, na Constituição Federal. No entanto, a gente tem, os juízes, principalmente, tem que tomar muito cuidado com esses pedidos milionários de indenização por danos morais. A indenização, ela visa o quê? Você penalizar aquela pessoa para que não volte a cometer novamente aquele mesmo ato. Então, ela tem um caráter pedagógico, né? Nesse sentido, eu vejo que existe, sim, uma certa indústria da indenização pelo dano moral pelo fato de banalizar, ou seja, qualquer coisa você está pedindo dano moral. E às vezes não é isso, porque o dano moral ele tem um sentido mais amplo, ou seja, da dor, do sofrimento, do constrangimento. Às vezes, meros aborrecimentos, isso não pode gerar indenização por danos morais. E isso a gente vê muito no dia a dia, não só na Justiça do Trabalho, como também na Justiça Comum, né? E a gente sabe que na Justiça do Trabalho, pelo fato de não ter que pagar, não paga custos processuais, nada, você pode pedir o valor que quiser. Pode pedir 1 milhão, 2 milhões, entendeu? Fica a critério do juiz decidir qual é o melhor valor, respeitando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade em relação àquela indenização. Tem uma briga muito forte quanto a isso, inclusive no site do TST, você pode verificar, os ministros estão muito preocupados com os valores das indenizações por dano moral, exatamente porque o princípio da razoabilidade não está sendo muito obedecido. Em alguns casos, há uma discrepância para baixo, em outros casos, uma discrepância para cima. Como é que o senhor acha que qual o caminho necessário para se encontrar, de fato, o princípio da razoabilidade na hora de mensurar o dano moral? Doutor Rodrigo, existe um comando no Código Civil, que é o artigo 944 do Código Civil, que ele fala que que o dano mede-se pela sua extensão, né? Então, dependendo da extensão do dano, é que você vai medir o valor, a quantidade a ser arbitrada. Mas tem que ter razoabilidade, tem que ver a situação econômica
do infrator, do ofensor e da outra parte, para que não gere uma desproporcionalidade e, de repente, um enriquecimento indevido àquela parte que, na verdade, procurou ali penalizar o seu infrator, mas não de uma forma totalmente desproporcional. Então tem que ser uma questão equânime, tem que equalizar os valores das indenizações. Aí sim você vai atingir o objetivo, que é o quê? Evitar para que aquela pessoa volte novamente a reincidir, a praticar aquele ato. É uma forma de uma condenação pedagógica. Então tem que se verificar com bastante cuidado esses valores de indenização deferidos ou indeferidos. Falando um pouquinho de perícias, existem vários mandados de segurança hoje no nosso TRT porque alguns juízes do trabalho determinam o pagamento antecipado da perícia por empresas. O que é que o senhor acha desse posicionamento desses magistrados? Olha, a maioria dessas decisões refere-se a questões de doenças ocupacionais, né? No entanto, na maioria das vezes, o reclamante ele alega que padece dessa doença, né? E a empresa, para produzir a prova, ela tem que requerer a perícia médica, né? Nesse sentido, os juízes estão arbitrando os honorários periciais antes mesmo de ficar instruído o processo. Eu tenho um ponto de vista, nesse ponto, divergente de alguns juízes. Por quê? Porque o processo sequer ainda foi instruído, sequer foram ouvidas as partes, sequer foram produzidas provas. Isso seria de suma importância para que o próprio perito, ao ter acesso ao processo, ele já esteja com elementos que já foram produzidos. Isso certamente vai fazer com que o juiz possa julgar com mais justeza, sem dúvida alguma. Ok, doutor Tacílio, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte com o programa Tribuna Popular. Eu que agradeço o convite de participar do seu programa e também quero convidá-lo, sem dúvida alguma, para ser o nosso entrevistado lá no programa Tribuna Popular. Deixa que eu vou. Pode ficar tranquilo que eu vou. Ficamos agora com a música de Afonso Rodrigues. Um abraço e amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau.